Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, hoje, no terceiro volume dos 4 Evangelhos de Agostinho, nós vamos estudar palavras que Jesus dirigiu a um dos 2 ladrões, ao que é chamado bom ladrão. Isso se encontra em Mateus, no capítulo 27, versículo 44, Marcos, capítulo 15, versículo 32, Lucas, capítulo 23, versículos de 39 a 43. Palavras que Jesus dirigiu a um dos 2 ladrões, ao que é chamado o bom ladrão. Vamos olhar, já que os textos são pequenos de Mateus e Marcos, e a prioridade aqui é, no caso, o texto de Lucas, vamos ler os 3 e já fazendo uma tradução mais adaptada. Mateus: os mesmos insultos que lhe dirigiam os salteadores, os mesmos insultos lhe dirigiam os salteadores que com ele haviam sido crucificados. Agora Marcos: também os que com ele haviam sido crucificados lhe dirigiam palavras injuriosas. Agora o texto mais amplo do Evangelho de Lucas. Um dos ladrões pendurados insultava contra ele, dizendo: "Seja o Cristo, salva-te mesmo e a nós." Mas o outro condenado, julgando, ou melhor, repreendendo, disse: "Nem ao menos sofrendo o mesmo julgamento, temes a Deus? Entretanto, nós o sofremos justamente, pois que recebemos o que merecemos pelos nossos crimes, ao passo que este não fez ou cometeu algum erro." E disse a Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Essa é uma das passagens interessantíssimas do Novo Testamento, porque aqui nós temos mais uma frase dita por Jesus, das chamadas 7 frases que o Cristo disse na cruz. Aqui nós temos mais uma, onde ele fala da esperança paradisíaca para um dos salteadores que estava com ele pendurado. E no caso, essas frases são significativas porque elas vêm endossar tudo aquilo que ele falava antes, que era a teoria, e que agora estava colocando em prática ali, na cruz, diante de todos aqueles transeuntes que passavam e diante das autoridades religiosas. É o Evangelho na prática. E ele coaduna não só, no caso, a prática, as atitudes, mas com palavras. E essas palavras corroboram tudo aquilo que ele vinha antes ensinando. E nós vimos na lição passada sobre as zombarias, né? Que o povo zombou dele, e os transeuntes que estavam passando, bem como as autoridades, né? E inclusive os soldados romanos. Fazendo uma pequena recordação, né? Eles, abanando a cabeça, blasfemavam.
Outros torciam o nariz e dizia, salvou os outros, então salva a ti mesmo, se és o Cristo, o eleito, né? Outro transeunte que passava dizia, olá, tu que destróis o santuário e o reedifica em 3 dias, por que não te salva a ti mesmo? Se és o rei de Israel, dizia uma outra autoridade, desce agora da cruz para que vejamos e acreditamos. Ele, pois, isso aí é um reparte da oração que Jesus estava fazendo, que é do Salmo 22, e eles então replicavam em cima da oração que Jesus fazia. Ele pôs a confiança em Deus, livra-o Deus agora, se quer mesmo o bem dele, pois disse, sou filho de Deus. Se ele disse que é filho de Deus e está orando, dizendo que está botando toda a confiança em Deus, então se Deus o ama, ou se Deus o quer bem, né, que o salva agora. E aí acreditaremos. Os soldados romanos também insultavam, também participavam dessa zombaria, oferecendo vinagre. O vinagre não é que eles ofereciam e levavam vinagre para isso, para a zombaria. Não, era uma bebida normal que os soldados romanos se utilizavam. É uma bebida refrescante e fortalecedora. Nós temos muitos autores que falam dessa bebida. Por exemplo, nós temos em Plauto, nós temos em Truculentes, nós temos em Plínio, nós temos em Suetônio. Eu não vou ficar aqui citando as referências dos livros, porque são autores de história conhecidos, e todos eles, então, da história da época, né, contam como que era esta bebida. Era nada mais, nada menos do que, por isso, refrescante, porque era água misturada com o vinagre. Vocês sabem que o vinagre é vinho, né? É um vinho mais, no caso, mais azedo, mais rascante. Aí misturava com a água, ficava mais leve. E para dar mais consistência ainda e alimento, colocava o ovo. Então aí está a particularidade, né? No fundo, era água, vinho e ovo. E eles tomavam. Então a zombaria, quando eles ofereciam essa bebida para o condenado, a gente podia dizer assim, poxa, mas aí não é zombaria. Se eles estavam tomando isso, né? A zombaria está no sentido de que o sujeito já não tem mais jeito, ele está ali na cruz e ele vai morrer, né? E o sujeito quer dar uma bebida refrescante e ao mesmo tempo fortalecedora, né? Com ovo, né? Agora, nesse caso, a zombaria, daí o texto do Evangelho quer dizer que era zombaria, eles ficavam oferecendo, e já sabendo que Jesus tinha provado e tinha recusado, não queria tomar, eles continuavam oferecendo. Isso era muito também interessante ver, isso é importante ver, porque ao oferecer isso, o sujeito se fortalecia, se sentia mais refrescado e duraria mais. E eles poderiam, então, ali, aproveitar daquele ambiente de zombaria, de dor e tal, que é um verdadeiro suplício, mas para aquele que está assistindo, que gosta, é uma distração. Eu me lembro que quando nós tínhamos um lutador de boxe, né, que fez um sucesso muito grande, que é o Maguila, né? O Maguila fez sucesso, e o Luciano do Vale, um grande comentarista esportivo e narrador e tal, fez uma campanha enorme, né? E o Maguila começou a ganhar muitas coisas e tal. E o Maguila foi encontrar uma luta, um encontro lá, o Evandro Holyfield, né? Foi uma luta assim muito famosa, porque foi só um soco.
Eu advio de Deus uma guila, sem desprezar em nada uma guila, e acabou. Então, passou-se daquele momento em diante, e disse assim, se você quer ver uma luta de boxe, como dele, como daquele do Mike Tyson, né? E você quer curtir, quer comemorar, então você tem que fazer os tiragostos, as bebidinhas, as coisas antes. E a luta mesmo demora muito pouco. E aí, no fundo, o que eles querem é que a luta leve 12 assaltos. Quanto mais demora a luta, no fundo, para quem gosta, é distração. Então, nesse mesmo princípio, né, um Cristo que morreu, ali no caso do Cristo, né, em cerca de 3 horas havia sido considerado morto, o que surpreendeu Pilatos, para aqueles que estavam ali naquela curtição, vamos colocar assim, é um absurdo, né? Mas havia curtição da condenação. Tanto que o sujeito estava passando no caminho para comemorar a Páscoa, para comemorar a libertação, e falavam, olá, ô tu que está aí, por que não te salva, salvou tanta gente? Quer dizer, e a gente vê essas coisas, né? Eu acabei de receber aqui um WhatsApp, impressionante, de uma das nossas pacientes de consultório, que usou mal a marcha do carro automático, ela ficou nervosa, a marcha estava em ré, ela arrebentou 2 carros atrás. E a situação realmente, e ela, coitada, já está tendo atendimento psicológico, já está precisando de ajuda, já tem uma instabilidade emocional, etc. Não que impeça ela dirigir, mas aquilo tudo aumentou. E ela disse que, por enquanto, os donos dos carros estavam estacionados, não apareceram e acalmaram ela, né, para os donos dos carros que ela destruiu, que ela mandou um filminho, a foto. Por enquanto isso, o povo que passava sorriu e debochavam dela. Então ela, em várias mensagens, ela passando, né? Olha, eu não consigo dormir, eu estou desestabilizado, olha o que eles falaram para mim e tal. Então eu comecei a fazer um reforço baseado nas palavras dos donos dos carros, né? Olha como eles te apoiaram e tal. Muito obrigado, eu consegui orar e tal. Mas repare que as pessoas veem um desastre, veem uma moça, uma senhora moça batendo no carro, num erro de baixa ré, em vez de ir para frente, o carro vai para trás, e ninguém ajuda, ri, debocha, chama ela de louca, cega, e aí vai por aí. Então, é isso que eu quero dizer, essa dor moral, a dor moral é muito maior. Ela fez uma atitude muito bonita, que nós já vimos de outras pessoas, até de um outro paciente meu que fez essa mesma atitude, né? Um dos carros em que o dono não apareceu, ela deixou lá um papelzinho com o endereço dela, por favor, me procure, quero acertar tudo, certo? Quer dizer, então guardou o princípio ético, isso foi muito importante. E, então, as pessoas não param para consolar, para confortar, e sim fazem todas essas ofensas. Mas, no entanto, é bom que se diga que os soldados estavam fazendo isso, eles eram os crucificadores. As autoridades, os anciãos, os escribas e a turma do Sinédrio, né, as autoridades do Sinédrio, eles foram aqueles que solicitaram a condenação e que criaram testemunhas falsas. Né? O povo que vinha passando por ali estava com a mente descontraída, de repente ver uma cena de crucificação, aí fala uma coisa daquela. Mas aí o capítulo de hoje é diferente. Porque o capítulo de hoje fala dos caras que já estavam crucificados. Já viam 3 crucificados no mínimo. Ali ao pé da letra do Evangelho é a Gesta, né, ou o ladrão da esquerda, Dimas, o da direita, e Jesus crucificado. Segundo a revelação, nós já tínhamos visto, e já viram ali pendurados outros crucificados, né, que poderiam inclusive já estar mortos, mas com o corpo ficava ali pendurado. E agora, o que é impressionante é que no capítulo de hoje são os salteadores, os condenados, que vão falar em protesto.
E aí você fala assim, pô, mas o sujeito está passando por aquela dor, ele está sendo crucificado, está passando pelo mesmo julgamento. E ele ainda continua rindo e debochando do outro. Bom, essa é a surpresa do texto. Aliás, o ladrão da direita chega a comentar isso. Pô, será que você não se toca, cara? Você está passando pelo mesmo julgamento e continua debochando do sujeito que está passando pela mesma condenação que você. Você não se toca. Mas não é estranho se você vê pessoas morrendo e revoltadas. Agora nós estamos hoje no dia 5, né? E no dia 2 de outubro, então, uns dias atrás, nós tivemos a comemoração de uma data maravilhosa, que é de Mahatma Gandhi, né? 2 de outubro, quando ele leva 3 tiros no peito, né? E fala, Rama, leva os tiros no peito, né? Em estado de oração. Ele estava em oração, ele vem com as mãos em estado de namastê, que é o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, né? Que são as mãos postas do coração, apontando para o outro e se curvando ligeiramente. Ele leva então os tiros e ele fala, Rama, Deus. Morrer assim é um espetáculo, né? Como diz Jesus, tudo está consumado, nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Mas nem todos, nem todos agem da mesma forma. E quantas vezes uma pessoa está morrendo e está odiando, né? Está xingando, está ofendendo. Mas ali, nesse caso, ela está fazendo isso, ofendendo e morrendo, e está falando com o outro que também está morrendo, porque quando a gente vê uma pessoa em estado de desencarnação falando em protesto contra Deus, contra a vida, contra as pessoas, é uma coisa. Mas agora ela está falando isso num estado de morte, de quase morte, para o outro que vai morrer também, que está passando pela mesma dor dela. Então ela não tem sensibilidade para perceber nem a dor dela, sentindo, eu estou com raiva por causa dessa dor imensa que eu estou sentindo, tá certo? O outro está sentindo a mesma dor, diz o texto, né? E eu não tenho esse tipo de sentimento. Aí é uma alma fechada, é muito fechada em si mesmo. Acompanhamos inicialmente o texto de Mateus. Ele diz assim, Mateus, os mesmos salteadores, os mesmos insultos lhe dirigiam os salteadores que com ele haviam sido crucificados. Então aqui ele está dizendo que todos eles faziam esse insulto a Jesus. Ora, se diz o texto que eram 2, então significa que os 2 insultaram Jesus. Será que o ladrão da direita estava insultando e depois parou de insultar? Pode ser. Mas uma das explicações que nós temos é que 2 foram crucificados com eles, mas já podiam ter outros ali crucificados, pendurados. Tá certo? Então, outros salteadores, que outros estavam ali e estavam fazendo a mesma coisa. Não precisamente o ladrão da direita, o condenado da direita. Por quê? Porque em Lucas aparece ele falando, repreendendo o ladrão da esquerda, dizendo que ele não deveria fazer isso e pedindo a Jesus que o mestre lembrasse dele. Tá certo? Então, havendo a possibilidade de outros estarem ali condenados, também crucificados, pendurados, a gente pode então entender o plural, né? E tirar o peso deste. Mas, no entanto, Marcos fala também a mesma coisa lá. Também os que com ele haviam sido crucificados lhe dirigiam palavras injuriosas. Lucas é que apresenta um texto diferente.
completamente diferente e inusitado. Porque diz assim: um dos ladrões também pendurados insultava contra ele, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu e disse: nem ao menos sofrendo o mesmo julgamento temes a Deus? Entretanto, nós o sofremos merecidamente, pois que recebemos o que merecemos dos nossos crimes, ao passo que este não fez nenhum mal. No original não está a palavra mal. Lucas fala, ela é muito mais leve. Ao passo que este não fez ou não cometeu nada fora do lugar, ou melhor, não cometeu nenhum erro, fez tudo certinho. E aí é muito interessante, que ele não está dizendo, e o texto não diz, que ele, em outra oportunidade, se nós formos pensar, como nós trabalhamos aqui, a ideia da queda espiritual, né? Que ele tenha cometido um erro, aí a queda, e depois tenha resgatado, e agora estava por livre e espontânea vontade, pedindo diante do tribunal da consciência que tudo fosse também cumprido, né? Ou melhor, como ele mesmo fala, tudo está consumado, ou melhor, tudo está cumprido. Nada impede de que realmente tenha acontecido isso, mas na vida como Jesus esteve aqui conosco, ele não cometeu, não tirou nada fora do lugar, foi tudo correto, não teve nenhum erro. Aliás, frase dita por ele mesmo, que está em João, capítulo 8, versículo 46. Quem de vós me arguirá de erro? Eu não tenho erro, eu não cometi erro. Tá certo? Então está falando desse momento, e é isso que o ladrão da direita fala com ele. Agora, e quando ele fala isso, ele se dirige, então, o ladrão da direita para o da esquerda, e diz assim: como, rapaz? Você que está passando pelo mesmo julgamento, está falando essas coisas? E olha que nós fizemos crimes e estamos pagando justamente pelaquilo que merecemos. Ora, então ele chega à conclusão que ir para a cruz. Olha o discurso que Lucas coloca na boca do chamado ladrão da direita. Nós estamos indo para a cruz, quer dizer, nós estamos passando por esse julgamento, a palavra no original é julgamento, daquilo que merecemos, do crime que praticamos. Então, o que está acontecendo conosco é um julgamento baseado no crime que a gente fez. Para o crime tal condenação. Para o outro crime, tal condenação. Para o que a gente fez, naquela época, a condenação era a cruz. Então, está correto dizer, dentro desse princípio. Mas ele não cometeu erro nenhum. Não tirou nada do lugar, está tudo certinho. Você está falando essas coisas. Será que você não se toca? Então ele está chamando o gesto da consciência. Será que Gesta teve alguma consciência? Será que pelo menos usou essa palavra para fazer algum tipo de reflexão? Será que ele mandou o ladrão da direita calar a boca? Não se mete não, eu falo o que eu quero, eu não sei. Pode até ter falado isso, mas a mensagem nunca mais sai da mente. Afinal, está se falando no momento de dor. E nós temos que entender a dor que ele estava sentindo. Mesmo ladrão da esquerda. E mesmo ele em revolta, falando aquilo e atacando Jesus e tudo, nós perguntaremos: o que falaríamos se tivéssemos na cruz? Tá certo? Numa situação de desespero, o que falaríamos? Pedíamos a ajuda de Deus ou ofenderíamos Deus? Então se coloca no lugar do outro. Mas é isso que o Dimas estava, o ladrão da direita, estava tentando fazer com ele, né?
você não pensa, cara, está raciocinando, você está passando pelo mesmo julgamento, e olha que tu merece. Esse cara não cometeu erro. Como ele sabe que ele não cometeu erro? Só ali naquele momento da cruz? Ou então ele recebeu uma revelação divina, era um médico extraordinário, ali na cruz, diante daquele sofrimento, quando ele captar algo assim? Evidentemente que não, porque se ele podia ter recebido essa revelação, e como que ele fala para o outro, porque ele chama a consciência do outro, ele dizendo assim, como se o outro soubesse também que Jesus não tinha cometido erro. Nós merecemos pelo nosso crime. Então o ladrão da direita conhecia o ladrão da esquerda, porque ele está dizendo que ele merecia também. Quer dizer, eu te conheço, eu sei do crime que tu fez. Agora, esse não fez. E se ele está falando isso para o outro, não pode só ser uma revelação. Significa que o outro também tinha esse conhecimento. E ele apelava para esse conhecimento do outro. Ei, bota isso para fora. Você sabe que ele não cometeu erro. Agora, como que um ladrão fala assim? E o outro também recebe essa informação do ladrão da direita, é porque ele sabia, então ele também não tinha cometido erro. Daí a recomendação, o esclarecimento do outro, raciocina. Ele não cometeu. Isso só significa uma coisa, que Jesus era conhecido para eles. Tá certo? Eles conheciam de alguma forma a vida de Jesus. Evidentemente que o texto evangélico, lá no início em Marcos, e eu desenvolvo bastante isso no nosso livro, o 13º apóstolo, Declarações do Bezerro de Menezes, falando já no final da vida de Jesus, quando ele chega a uns 10 dias antes da crucificação em Jericó, e aí vai ficar hospedado em casa de Zaqueu, e aí era por causa de Zaqueu que era o motivo do nosso livro. Grande multidão seguia Jesus. Então eu levanto a ideia da popularidade de Jesus e começo pegando todos os versículos bíblicos lá do início do apostolado, e agora nós já estamos no 3º ano da missão messiânica de Jesus, nesse caso lá do Zaqueu, faltavam 10 dias mais ou menos para a crucificação. Mas eu começo lá do início, quando na Galileia, lá na cidade de Cafarnaum, na casa de Pedro, a popularidade de Jesus já havia rompido fronteiras. Já no estrangeiro já havia chegado. Tá certo? E aí é interessante que os ladrões conheciam a vida de Jesus. Ou melhor, conheciam não só, não quero dizer a vida, mas conheciam a conduta de que ele não havia cometido erro. Ao ponto de falar isso. Né? Ele não merece o que ele está passando. Ele não fez nada de errado. Não tirou nada do lugar. Nós tiramos muita coisa do lugar, eles eram ladrões, né? O lugar das coisas que pertenciam aos outros, tiravam do lugar e levando para ele. Nós vimos na revelação espírita, quando nós falávamos no caso de Dimas, né, do ladrão da direita, que ele era sírio, e mais ainda, que ele era pessoa que roubava na estrada, né? Quer dizer, ele roubava as mercadorias das grandes comércios que passavam nas estradas, os ladrões que estavam verdadeiros piratas, né? Que assaltavam as diligências, né? Que assaltavam os carros de comércio. E então, como a fama de Jesus ia por toda parte, principalmente na estrada principal de Jerusalém, que leva a Jerusalém, que era a estrada Jericó-Jerusalém, essa era a estrada principal. Aliás, era por essa estrada principal que vinha Jesus, por isso que ele parou em Jericó e ficou na casa de Zaqueu e continuou subindo, diz o texto, e subindo para Jerusalém, que era uma subida, como se fosse daqui para Petrópolis. Ao Cristo está numa altura de 750 metros de altura aquele Cristo na estrada, logo depois do túnel na serra, né? E Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar. Então por isso que fala que era a estrada principal. Jesus usa essa estrada para falar da parábola do samaritano. E descia dessa estrada um homem que ninguém sabe que homem que era, se era bom, se era mau, se era alto, se era baixo, se era
era judeu, se era estrangeiro, se era temente a Deus ou se não era, um homem descia quando ladrões foram e espancaram ele na estrada e ia para Jericó. E aí veio o samaritano, cuidou dele, tratou, etc., colocou numa hospedaria. Então, a própria mensagem de Jesus na parábola do samaritano já lembra o quanto as estradas eram perigosas. Então, esses salteadores eram salteadores dessas estradas. E pelas estradas, pelos caminhos, é que a fama de Jesus era imensa. E ninguém sabia. Mas até aí nada. Saber sobre Jesus naquela época era muito comum, porque a fama dele, como eu disse, já há 2 anos atrás, já ia para o estrangeiro. O que é surpreendente é que eles sabiam que Jesus era honesto, que Jesus não tirava nada do lugar, sabiam que era Jesus e continuavam ladrões. Aí vem o caso da moral, a moral e o conhecimento do Evangelho. E aí é a reflexão para nós. Aí que está a jogada. Do conhecimento evangélico que nós temos. E quanto nós conhecemos Jesus. E quanto nós dizemos que somos cristãos. Continuamos a praticar crimes? Que tipo de crime? O que a gente está tirando do lugar? O que a gente está tirando da ordem? Certo? Cumprimos a mensagem de Jesus? Porque às vezes você não está roubando, mas no sentido de pegar um objeto de alguém, mas só em você já ter mais do que o seu necessário, será que você também não está, como diz Francisco de Assis, roubando do direito do pobre? Que está com fome, que não tem uma roupa para vestir? Será que com o conhecimento que você tem, você também não está roubando, porque não divide o conhecimento com o outro? Será que com a sua leitura, o seu estudo, estou falando agora profano, né? O seu curso universitário, ou a sua empresa, o que você está fazendo pelos seus funcionários? Em termos de ética, em termos de conduta, em termos de palavra, o que você está falando com relação ao momento histórico que nós estamos vivendo? Qual o seu comportamento diante dos políticos? Qual o seu comportamento político? O que você está fazendo por esse momento de desemprego? O que você está fazendo por esse momento de desequilíbrio na ordem política e moral do país? Está construindo ou está ajudando a afundar mais? E assim é a reflexão. A reflexão vai embora. E é muito fácil a gente chegar aqui na palestra e também pegar o ladrão da esquerda, né, e sentar o pau nele. Né? Repare que o próprio ladrão da direita não fez isso. A repreensão foi com conhecimento de causa. Ele chama ele ao conhecimento, mas como? Olha o sofrimento que você está passando, o sofrimento não está te sensibilizando. Ele chama pelo sofrimento. Você está passando por este sofrimento, por esta condenação, por esse julgamento. Olha o crime que você fez, compara. Olha que interessante. Compara. Hoje nós diríamos, coloca no papel, veja o positivo e o negativo, olha o que você está passando, olha o que você fez, analisa a sua vida, rebobina a fita. Já ele ia passar por isso, no sentido biológico, né? A desencarnação tem uma lei biológica de fazer com que a pessoa retroceda, revivendo todos os momentos da sua vida. E o ladrão da direita ajudava ele nessa reflexão. Rebobina a fita, reflita, olha o que você fez, olha os crimes. E nesse momento de dor, você não está sentindo a dor como um processo de sensibilização? Você
Será que você também não pode fazer o paralelo com esse homem? Olha como que está o comportamento dele. E ele não merece. E você ainda está nessa carga de jogar imundícies verbais em cima dele. Pensa. Talvez as palavras não sejam bem assim como nós estamos falando. Talvez essa forma agora em que eu apresentei tenha sido professoral demais. Mas pode ter sido mais maternal. Pode ter sido mais, como diz a filosofia chinesa, mais feminina. Ou como diz o tarô, pode ser mais imperatriz, mais intuitiva, mais ética, chegando direto na raiz do coração, fazendo um processo pedagógico de plantar uma semente naquele coração para sacudir. Fora que havia, diante daquela situação, porque não é um discurso curto, o Lucas coloca muitas palavras na boca do ladrão da direita. Não é uma frase. Ele se dirige ao ladrão, depois ele se dirige a Jesus, como se tivesse havido um silêncio. O próprio Cristo fala, o próprio Cristo cala para ouvir o ladrão da direita. É impressionante essa passagem. Há um silêncio ali naquele momento. Acompanhe o texto, acompanhe o tempo de silêncio dos outros participantes e tudo na boca do ladrão da direita. 2 ladrões também pendurados insultava contra ele dizendo: tu és o Cristo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: nem ao menos sofrendo o mesmo julgamento é temes a Deus? Entretanto, nós o sofremos justamente porque merecemos pelos nossos crimes. Ao passo que ele não tirou nada do lugar, está tudo certo com ele, não cometeu nenhum erro. E ele diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí agora que Jesus vai falar. É muita falação. É um discurso. Poucos são os personagens na Bíblia, né? E aí um personagem aqui condenado, e tem tanta palavra assim. E aí o silêncio de Jesus é como se o Cristo estivesse falando pela boca do ladrão da direita. Aliás, tudo que a pessoa fala de certo é o plano espiritual falando por seu intermédio. Diz André Luiz: todo bem que fazemos emana do mais alto. Olha que frase imponente do livro consolar. Todo bem que fazemos emana do mais alto. E marque, esse mais alto, em última instância, é Cristo. É interessante que Allan Kardec, certa vez, na Sociedade Espírita de Paris, pergunta uma entidade: quem você está vendo? Eu estou vendo os espíritos sofredores, depois vários guias, aí eu estou vendo Santo Agostinho, mais o alto dirigindo São Luís, e no alto aí ele fala: o Espírito Verdade. É uma cúpula, uma hierarquia. Quando você diz todo bem que fazemos emana do mais alto, então você tem o teu mentor. Aí você tem Bezerra de Menezes, aí você tem Francisco de Assis. Eu não sei se é hierarquia é essa, mas eu estou aqui só para a gente didaticamente pensar. Seu mentor, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, Jesus. Compreendeu? Então logo se emana do mais alto o Espírito ordeiro, que não tira nada do lugar, não tem em si mesmo um Salvador, e sim é o mais alto. Por isso que Cristo disse, está em Mateus, no capítulo 23, versículo 10: a ninguém chameis mestre, pois só tendes um mestre. A ninguém chameis guia,
No fundo, não é o teu mentor, não é Bezerra de Menezes, não é Francisco de Assis, não é Nossa Senhora, e fala os nossos irmãos protestantes. Não existe eles com palavras definitivas. Nossos irmãos evangélicos costumam trabalhar muito sobre isso, né? É Jesus, é verdade. Só que para você também chegar ao diretor do hospital, você tem vários enfermeiros que te ajudam, você tem vários médicos que te ajudam, né? Em várias instâncias você tem um diretor do hospital. Ora, assim também é a mesma coisa, né? Não pode esquecer que se não existe realmente esse intermediário, é o pastor que está comentando isso da igreja evangélica. Logo ele mesmo está servindo de intermediário, pelo menos para explicar a palavra, a santa palavra, para os seus fiéis. Tudo bem? Então, os intermediários não querem dizer que a palavra está final nele, é no Cristo. Logo, quando a gente fala, todo bem que fazemos emana do mais alto, no fundo emana do Cristo. Então, se o ladrão estava falando coisas boas, e seja lá quem for que fale coisa boa emana do mais alto, no fundo, está sob a égide, ou melhor, o império, a direção do Cristo. Por isso que o Senhor estava em silêncio, estava indo tudo muito bem, e deixou que o ensinamento acontecesse. Se é lógico que ele entenderia, talvez, muito mais de Dimas do que o próprio Jesus. Afinal, era um par dele, era um ladrão que ele conhecia muito bem. Tanto que ele diz, nós merecemos, quer dizer, eu te conheço e você me conhece. Se eu estou dizendo que nós merecemos, é porque eu te conheço e você sabe também o que eu fiz. Eu já contei aqui para vocês que há muitos anos atrás eu fui no culto do lar em Copacabana, na rua Carlos Júnior, e ali só estava o casal naquele dia, porque choveu muito o casal daquela casa, né, que é a Zilda e o Antônio Ludovice, amigos, companheiros, antigos companheiros já desencarnados do grupo espírita Fabiana, do Neia, e nós estávamos ali e o Jardel, o mentor do Nildo Boechat, que era um líder essênico, se manifestou através do Nildo para falar para um espírito ali presente, ligado ao casal, que ele iria reencarnar e iria falecer por cerca de 2 anos de leucemia, porque ele havia sujado o sangue, ou melhor, o fluido perispirítico, e que agora ele reencarnaria, o corpo agiria como um mata-borrão, né? Sugando o máximo possível daqueles fluidos negativos, ele viria então externamente com essa doença da leucemia. E que essa encarnação se processaria na família do casal, só que na cidade do governador Valadares, e que esse casal devia de ir lá ajudar quando essa criança nascer, amparar a família com esse conhecimento espiritual, dar toda a devida orientação. Porque ele havia sujado o fluido espiritual por causa do alcoolismo, né, externo. Muito bem. Mas aquilo que me impressionou, eu já contei isso, vale lembrar, é que depois eu perguntei para o Nildo, mas para ele, para que o Jardel veio através de você para contar, tá certo? Para aquela entidade sobre como seria a reencarnação dele, e por que o Jardel não falou com ele direto? Primeiro o problema de trabalho, o Jardel tinha de falar com ele, depois falar comigo, para eu passar para essas pessoas, que essas pessoas encarnadas precisavam saber também. É lógico que o Jardel poderia se materializar, mas eu já estou materializado, eu já estou dentro desse mesmo plano. Além do mais, o Jardel, para falar para esse espírito desencarnado, o espírito desencarnado não via ele, porque ele é de uma dimensão muito superior. Ele teria também que se materializar para aparecer naquele plano. Ora, então ele já me usou direto, já que eu estou materializado aqui biologicamente encarnado, para falar com os encarnados, falar com aquele espírito ainda em condição de desequilíbrio de atraso psicobiológico. Ora, então, a palavra do ladrão, mais do que a do Nildo para com aquele homem do alcoolismo, a palavra do ladrão deve ter causado efeito maior, porque era um par dele, diferente do Nildo, porque o Nildo não era um par da bebida, do alcoolismo, com aquele espírito que ele estava trazendo a recomendação. No fundo, o espírito não viu o Jardel. O que o espírito estava vendo era o Newton falando, explicando para ele. Olha que interessante. E o Newton era o par dele de bebida.
Agora, o outro que estava na cruz era um par dele. Então, o efeito pedagógico, é isso? O efeito pedagógico, o efeito de transformação é muito maior. É um par seu que está dizendo. É o que a gente costuma dizer, a professora fala de um jeito, a mãe fala de outro. Às vezes, o aluno, no dever de casa, ele aprende com mais facilidade com a mãe do que com a professora. Aprende com mais facilidade com o pai do que com a professora, porque ali há laços de amor. No caso do ladrão, não havia laço de amor, mas havia o tal do somos compadres, né? Somos do mesmo barco, somos da mesma onda, somos do mesmo tipo, participamos do mesmo grupo, e sem dúvida de participar do mesmo grupo. E quiçá pertenciam a uma liderança maior, em termos de crime, comandados por Barrabás, que era aquele que foi escolhido pelo povo e que não foi crucificado. Né? E que diz o texto que era ladrão, que era criminoso, que era salteador, mas era da mesma forma dos outros. Pode ser. Daí estavam presos no mesmo momento, né? Sendo presos no mesmo momento, e lá não era esse julgamento que hoje nós temos, e o sujeito tem uma opção de testemunho, uma opção de advogados, e tem uma função de. Como é que é o nome daquele negócio que foi para a justiça e você ganha uma liberdadezinha, depois habeas corpus, né? Então você tem um habeas corpus, depois você é condenado para a primeira instância, depois vai para a segunda instância, depois vai até a terceira instância. E tem gente que é condenado à terceira instância, mas vou apelar para a OEA, Organização dos Estados Americanos. Assim vai, o sujeito queria todas as instâncias. E naquela época não era assim, não. Né? Mais na época ali do Romano, já sabemos, o sujeito era preso, o objetivo era condenado, dizia que ele era ladrão. Não ia dizer que tinha testemunha, que também era ladrão, foi preso, foi dito que era ladrão, acabou, mata. Era rápido o julgamento. Tá? E é o caso até de Jesus. Né? Quando Pilatos descobriu que ele não era, mata também. Tem dúvida? Não? Pilatos viu que Jesus não era nada daquilo, e então mais vai também. Eu vou mandar açoitar ele e vocês façam o que vocês quiserem. A vida não tinha valor. A vida não tinha valor. Agora, depois que ele então lhe faz esse apelo para a dor, e diz então que a dor sensibiliza. Segundo, reflita na sua vida e veja a dor como um processo de transformação. E reflita na vida dele, que está passando por isso e se comportando assim, dessa forma, na cruz. Falando de perdão, nós vimos duas lições passadas, Jesus vai, perdoa, eles não sabem o que faz. Olha o comportamento dele e ele não fez nada. Então reflita nisso tudo. Reflita na sua vida, reflita no que você está passando. Aproveite a dor e pense em Jesus. Um pacote terapêutico. Um pacote pedagógico. E aí o ladrão da direita vira-se para Jesus e continua. Sabendo bem, então, dessa reflexão, como se estivesse dizendo, fiz bem essa reflexão, sei do crime que fiz e sei que mereço. Agora, olha como é que ele falou. Senhor, se és, então, o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, no fundo, o ladrão da esquerda queria sair da cruz. Vê se arruma um jeito de você sair daí e tirar a gente daqui. O ladrão da direita vai virar para Jesus e não pede para sair da cruz. Ele reconhece que ele fez por merecer. E diz que o Cristo não fez nada de errado. E faz assim. Sei que tenho que ficar na cruz. Sei que não vou sair da cruz. Sei que essa cruz me pertence. Mais ou menos é isso. E ele diz assim, então Senhor, eu o reconheço como Senhor. Senhor era o nome usado na Bíblia para Adonai. Adonai quer dizer Senhor. E por que eles usavam Adonai? Senhor, para substituir a palavra Deus, porque está lá no primeiro mandamento, não usar seu santo nome em vão. Então eles não podiam usar o nome Deus. Só quem falava Deus, que ia a fé, que deu a corruptela Jeová, era o sumo sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos, no local mais sagrado. Só ele que pronunciava. Então, para não pronunciar o nome em vão, e a Bíblia várias vezes escreve, milhares, centenas de vezes a palavra Yahvé, para não pronunciar ela, eles trocavam por Adonai, que quer dizer Senhor.
E que deu, no latim, Senhor Domini, que é o domingo, que era o dia do grande Senhor, que era o imperador, o César, os Césares, né? Domini Senhor. Olha, é como Pedro fala com Jesus quando lá na passagem que ele sai de Jerusalém e ele vai para a cruz. Covarde Domini, tem até um filme muito lindo, né? Que é o Covarde. Aonde vais? E ele fala, covarde Domini, aonde vai, Senhor? E quem é este Senhor? É o Yahvé. Não pronunciaram o seu santo nome em vão. Ou em outras palavras, o Deus do Antigo Testamento. Ó, vale até a pena ser ladrão assim, um conhecimento dessa forma. Ou melhor, o que ele fez nesse estado? Aí vem uma reflexão nossa. É um outro tirar do lugar que nós fazemos. Gravíssimo. O que fazemos com a educação das pessoas? Quanta gente boa está aí e que a gente sufoca. Quantos meninos altamente criativos, competentes, que são chamados e considerados só trombadinhas, que não estão merecendo a bênção da escola, que não estão sendo compreendidos nas suas artes, nas suas músicas, nas suas poesias, no seu esporte. Quantos estão perdendo a oportunidade e têm alta criatividade, alta capacidade? Aí nós estamos vendo esse caso. O cara era ladrão, ele sabia que ele era ladrão, ele sabia que ele cometeu um crime. Mas olha o conhecimento dele, olha o raciocínio dele, um raciocínio naquela hora flagrante da cruz. E aí vem o caso, muito bem, nós temos um livro lá, que é uma interpretação do Evangelho de Marcos, em que o sujeito ele é uma espécie assim de católico, mas católico comunista, né? Marxista. E ele, então, ele interpreta tudo no Evangelho. Eu utilizo muito antes de vir para cá, para a palestra. Infelizmente, vocês me desculpem, eu não guardei o nome dele. Mas, talvez até por preconceito. Mas eu utilizo muito o livro dele. Mas ele interpreta tudo pelo lado social, lado político, né? Então, aí quando ele fala dos ladrões, ele fala assim, dos bandidos sociais. Bandido social. Aquele que não teve voz, que não teve oportunidade, ou que quando cometeu um erro, foi preso, foi julgado, foi condenado, às vezes, pela sociedade, e não teve uma oportunidade de educação. Será que quantos estão roubando aí, porque estão realmente com fome? Que não foram para a escola. Mas não justifica o quê? Você já sentiu fome? Você já cheirou cola para poder esconder a tua fome? Tu já chegou em casa, viu sua mãe prostituta, seu pai alcoólatra, e você sendo espancado e não podendo ficar na sua casa? Ou não tendo casa? Não tendo para onde ir? Então aí, não estou passando a mão por cima de nada, só estou mandando a gente fazer a reflexão. Porque é o nosso julgamento. Quem é ladrão? Quem é ladrão? Só em você não votar bem, será que você não está sendo ladrão da oportunidade do país? Refletir em quem você está votando? Ou o compromisso real da pessoa com a escola, como você vai sair dessa situação? Se você não der escola digna de educação para você. E eu digo que escola ainda tem esse caráter de informação, mas a educação maior está no lar. Cadê a base social, em um determinado ambiente em que a mãe está nessa situação de desequilíbrio sexual, de alcoolismo, de droga, o pai também é a mesma coisa? Como? E aí tem que viver socialmente. Cadê o amparo social? Muito fácil falar em entrar nas comunidades e levar todo um aparato militar, toda uma coisa toda, e
Cadê? Não adianta nem botar a escola. Cadê os professores? Que merecem todo o nosso respeito, porque os salários são baixos mesmo, mas por qualquer motivo para de dar aula. Eu não estou falando qualquer motivo, desmerecendo que o salário não é um motivo. Mas no exato momento que eu paro de dar aula, o cara, o outro ali não aprende. Ele não aprende mesmo. E só para de dar aula também porque no colégio é particular, porque se fosse público ele estaria no olho da rua. Evidentemente que não estão dizendo que a greve não é uma coisa legítima, mas é o que você faz com o seu direito de reivindicação. Reivindicar, meu direito, isso é um dever. Isso é um dever. E além da informação, cumprir o papel, você pode dizer que não é seu, mas é flagrante porque você vai ser roubado, a sua filha vai ser roubada, a sua filha vai ser estuprada, o mundo vai ficar com muitos desempregados, etc., porque se você não fizer também o papel materno, o papel de mãe, o papel de pai, dando o mínimo de amor para esses meninos que vão para a escola, fica muito difícil sair dessa perna quebrada, dessa perna engessada que nós. Então, aí vem toda a reflexão, e ele fala bem. Ladrão dá uma verdadeira colocação. Ele chama Jesus de Senhor. E ele diz, eu não me tira da cruz, eu compreendi pelos meus crimes o que eu mereço. Pelo menos diante do tribunal atual, se o julgamento é esse, eu compreendo. Mas lembra-se de mim. Não esqueça de mim. E dê um olhar seu de generosidade, de amor, de compaixão. Ele pede esse olhar, ele pede essa lembrança, ele pede uma prece, uma reflexão. Lembra de mim quando você estiver no teu reino. Não esqueça de mim. O que você pode fazer por mim, Jesus? Então, uma oração fantástica, uma das orações mais bonitas das Escrituras e que raramente é vista como oração. E que devia de ser a oração de todos nós, até mesmo dos pais nossos, nós devemos de orar. Senhor, lembra-te. Porque nós merecemos aonde nós estamos e a situação em que nós estamos. Nós tiramos as coisas do lugar. Então lembra-te de mim quando tiver o tempo. E Jesus diz algo interessantíssimo. Em verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então quando ele diz em verdade de hoje, é que no original não se tem vírgula. A pontuação é extremamente flexível. E Jesus não está dizendo em verdade, eu te digo que estarás comigo no paraíso hoje. Porque realmente é bem congruente o sujeito cometer tantos desacertos e o paraíso. Mas o paraíso como oração, lembra o professor Pastorino, o paraíso como um momento pelo menos um momento de bênção, isso ele sentiu naquela hora. Quando ele fez essa oração e fez essa reflexão, naquele momento ele já sentiu uma reminiscência do paraíso. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, tem uma passagem maravilhosa, que ele diz assim: a prece verdadeira, a prece sentida, é uma reminiscência do paraíso. É uma recordação, é um sentimento para viver. Por isso que você chora, você relaxa, você sente bem, você vai à prece. Mas é momentâneo. Mas depois você tem que levantar e enfrentar a vida. E você tem que se ajustar. Cometi crimes, ele fala. Eu cometi crimes, eu tenho que me ajustar. Eu tenho que me reencontrar com aqueles que eu danifiquei, restaurar o que eu prejudiquei, devolver o que eu tirei fora do lugar, arrumar, rearrumar, né, as coisas. Né? Me arrumar outra vez aquilo que eu desarrumei.
Então, a frase, fazendo uma reflexão melhor dela, em verdade, eu te digo hoje eu estou dizendo isso. Hoje você está tendo esse aprendizado. Qual? Hoje estarás comigo no paraíso. Quando? Automaticamente, no sentido definitivo, quando você se rearrumar. Tá certo? E as reencarnações são muito numerosas, quando for necessário. Enquanto o espírito tem impureza, pergunta 68, ele precisa reencarnar. Até que ele se ache limpo de todas as impurezas. E isso, pergunta 69, são muito numerosas essas reencarnações. Então hoje eu estou dizendo para você que você irá para o paraíso. Já está sentindo pela oração essa reminiscência do paraíso. Tá certo? Mas hoje já estou te conscientizando desta informação. Alguns questionam, dizendo que é impossível, somente alguns irmãos evangélicos, somente aqueles que querem que o espírito tenha que dormir aqui, e só no dia do julgamento, quando vai tocar a trombeta, é que ele levanta do sono da morte. Né? Então, alguns interpretam que Jesus não poderia ter colocado a parada que nós botamos em forma de vírgula aí nessa parada, porque no fundo ele vai ter que dormir mesmo e esperar o julgamento. Não é isso, né? Não é isso que a Escritura apresenta. Mas, e também diz assim, Jesus também não poderia dizer assim, em verdade, eu te digo amanhã, ou eu te digo depois da manhã, eu te digo ontem. Eu só poderia dizer hoje, então é uma redundância. Não é também isso. É uma expressão muito comum que a gente fala. Vem cá, hoje você aprendeu isso, tá certo? Quando tu fala uma coisa, o cara compreendi, poxa, então hoje é um grande dia. Então hoje é só um reforçar a ideia. E foi bom, porque vocês poderiam dizer, Jesus poderia não ter dito essa palavra, aí resolvia tudo. Não, mas foi bom dizer, porque houve reflexão sobre uma porção de coisas sobre o estado do paraíso. Então, no fundo, a frase é assim, em verdade, eu te digo hoje. Hoje eu estou dizendo, viu? Estarás no paraíso. E mais, comigo. Com eu sou, com Cristo. Então ele vai estar em unidade de Cristo. Em verdade, eu te digo hoje. Como no texto não tem essa ideia de pontuação, então você fica livre. Cada um, segundo as suas teorias religiosas, coloca a pontuação como deseja, né? Para se coadunar com os seus princípios. Só que não bate. Se ele cometeu um crime, como é que ele já vai para o paraíso imediatamente? E eles querem dizer, não basta dizer o nome de Jesus e você está salvo. Ora, é o que falou alguns para a extremunção. Então você passa uma vida inteira de erro, chega na hora da morte, ora você chega e diz, eu errei. Pronto, vocês podem ficar, o confessor pode ficar com a minha casa, eu errei e tal, e morre. E aí está tudo resolvido e vai para o céu. Isso aí é que não tem lógica, não é isso? Que vai haver todo um debate através dos tempos sobre o perdão, sobre as indulgências, vai acabar havendo a autoridade religiosa vai trazer o princípio da indulgência para eles, o domínio da indulgência, só eles é que podem perdoar, e com isso, de repente, vão começar, inclusive, a cobrar as indulgências, a vender possibilidade de botar no céu e de tirar do céu, dependendo de quanto você paga, que vai gerar toda uma crise imensa em 1517, estamos fazendo agora precisamente 500 anos, 1517, quando Lutero colocou as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, indo contra essa prática do perdão e desses pagamentos todos. Né? Aliás, já tem 500 anos, olha, isso é muito lento, é muito gradativo. E Jesus então promete o paraíso. Que paraíso é esse? Então, a palavra paraíso é a tradução, e começa com a Septuaginta,
Vamos mostrar para vocês aqui o que é Septuaginta, que são os 70 grandes sábios, que por ordem de Ptolomeu II, 2 séculos antes de Cristo, traduziu a Bíblia para o hebraico. A Bíblia está escrita traduziu a Bíblia para o grego, por ordem de Ptolomeu II, lá de Alexandria, no Egito. Eles foram para Alexandria e traduziram a Bíblia. E aí traduziram do hebraico para o grego. E na tradução do hebraico para o grego, no hebraico, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, quando fala do jardim do Éden, Éden é uma palavra para delícia, no jardim do Éden, é assim que está no hebraico, a Septuaginta vai traduzir por jardim. Jardim do paraíso. Tudo bem? Então, quando Jesus fala, estarás comigo no paraíso, a referência é o Éden, onde foi colocado Adão e Eva, né? Um local de delícia, de perfeito equilíbrio, etc. E que o Senhor toda tarde vinha papear com eles. Havia uma interação perfeita do Senhor com aqueles habitantes. Olha, essa passagem, então, nós podemos ver, por exemplo, esse jardim em algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, lá em Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, nós temos Paulo dizendo assim: foi um homem que foi ao terceiro céu. Mas terceiro céu, que não sabe se no corpo ou fora do corpo e tal. Esse terceiro céu é tradução. No original está jardim do paraíso. Na terceira faixa do jardim do paraíso, terceiro nível. E por que nível? Terceiro, primeiro, segundo, terceiro nível de paraíso. Isso nós encontramos numa outra passagem de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, quando Paulo fala assim: porque o Senhor nos abençoou em Cristo nas regiões celestes. Ora, muitas regiões celestes. Então podemos aí imaginar daqui o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, 7 céus, etc. Baseado nisso. Né? Há uma passagem no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, que diz o seguinte: e vinha se manifestando, ou surgindo na visão do João Evangelista, né, do médium João Evangelista, a cidade santa, a nova Jerusalém, onde Deus habitará com o homem. Então, essa palavra lá, quando diz, essa cidade, essa nova Jerusalém, onde Deus habitará com o homem nesse jardim. Então, qual é o jardim? É a nova Jerusalém. O que é esse Éden? A nova Jerusalém, a cidade santa, ou diz Paulo, é o terceiro céu, é a tradução, o terceiro nível. Muito bem. Há uma outra passagem no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: o vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ele está dizendo que esse paraíso, esse jardim paradisíaco é de Deus. E no futuro, o vencedor vai habitar nesse paraíso. Ora, o próprio Apocalipse diz que no futuro, o vencedor vai habitar neste paraíso de Deus com o homem. Daí Jesus já dizer: em verdade eu te digo hoje, habitarás comigo, porque ele também vai para lá, para esse paraíso de Deus, para esse jardim de Deus. A ideia de jardim jardim é uma coisa murada. A palavra jardim quer dizer muro. Muro de Éden, delícia. Muro de delícia. Mas por que jardim é uma coisa fechada? Porque isso que a gente faz. O jardim é uma coisa cercada. A floresta que é aberta para estar tudo gelado. Mas o jardim é fechado. A gente chega a botar umas pedrinhas ou um murinho que volta cercando o jardim. Como dizendo ali é uma coisa protegida. E o que tem que ser protegida? A harmonia daquele jardim. Tudo que existe de qualidade ali naquele jardim. Eu trouxe algo interessante, porque o Adão e Eva
moravam nesse jardim. Desobedeceram, porque comeram da árvore errada lá, proibida, e foram expulsos de lá e vieram para a terra. E o Senhor agora está prometendo para o ladrão da direita que ele poderá voltar para lá. Tá certo? Como se estivesse dizendo, nós saímos de lá porque desobedecemos, mas Jesus promete, voltaremos para lá. E o Apocalipse eu acabei de ler. Essa cidade santa, essa nova Jerusalém, esse jardim de Deus, Deus habitará com o homem lá. Muito bem. Mas então eu trouxe uma passagem muito interessante do livro de Ezequiel, que diz o seguinte. Aqui é uma mensagem que o Ezequiel, como profeta, vai ter. E inspirado por Jeová, é Jeová falando com ele, é Yahvé falando com ele, logo é Jesus falando com ele, com Ezequiel, mandando ele passar para o rei da localidade de Tiro, na Fenícia. Então você vai dar essa mensagem para esse cara. Qual é a mensagem? Isso está no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo de 11 para a frente. Começa lá no versículo 11 do capítulo 28. Veio a mim, quer dizer, a Ezequiel, a palavra de Yahvé, de Jeová, dizendo: filho do homem, é como Ezequiel era chamado, né? Ô ser humano, ô homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe o seguinte: assim diz o Senhor Yahvé, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os enfeites no dia em que fostes criado. Foram estes todos preparados para ti. Olha aí, então, que interessante. Ele está dizendo que o rei de Tiro, frequentava, morava no Éden quando foi criado e vivia no luxo, tudo cheio de pedras preciosas, de ouro, de enfeite, ou melhor, num corpo espiritual maravilhoso e completamente harmônico. Vivia no Éden. E aí continua o texto, eu não vou ler todo. Ele foi expulso de lá porque fez insultos. E agora pior, que ele estava aqui na terra e veio para se consertar, estava cometendo muito mais erros ainda. A gente vem para cá para se consertar, olha o que a gente faz, comete mais erros. E o rei lá de Tiro estava fazendo isso. O Senhor então lembra ele, a descendência dele, e diz: já que você veio aqui para se consertar e está cometendo todos esses crimes, principalmente crime na área do comércio, então, por causa disso, eu vou te transformar em cinzas. Olha, então o pagamento. Mas ele, quando foi criado, ele era todo perfeito e vivia onde? No Éden. Olha a queda espiritual de forma clara, notória, no capítulo 28 de Ezequiel. Um outro ponto é que vocês poderiam dizer assim: se Jesus promete o paraíso para ele, que paraíso que é? É voltar para o Éden. Lá no Éden que você foi criado em harmonia, em felicidade e tal. Você tirou tudo do lugar, desorganizou a sua vida, tá certo? Agora reorganiza a sua vida e eu te prometo que você vai voltar para esse ambiente de harmonia. Muito bem. Mas com relação ao autor o ladrão da esquerda, conhecido na história como Gesta. Então nós temos uma página espiritual muito bonita, publicada no livro Crônicas de Leitura pela Federação Espírita Brasileira, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Então o espírito Humberto de Campos dita essa obra, né? Ele nessa época ainda não se chamava com o pseudônimo de Irmão X. Então ele dita Crônicas de Leitura, e há uma passagem muito bonita que é a lição número 18, chamada A Casa dos Mágicos.
A Casa de Ismael está falando da Federação Espírita Brasileira. E naquela época que o livro foi editado, na década de 30, a federação só tinha no Rio de Janeiro, aqui na Avenida Passos, número 30, onde ela ficava, e que agora é a sede regional da federação que está em Brasília desde a década de 70. Muito bem. Aqui, na federação, passou-se muitos trabalhadores, entre eles Bezerra de Menezes, que por 2 vezes foi presidente da federação, em 89 e depois de 1895 a 1900. Bezerra de Menezes assinava com o pseudônimo de Marx. Ele tinha um amigo que gostava muito dele e que conviveu muito com Bezerra, e que foi um dos fundadores do Grupo dos Necessitados da Federação Espírita Brasileira. Órgão que até hoje ajuda muitos necessitados do Rio de Janeiro e do Brasil, e é o Pedro Richard. O Pedro Richard assinava com o pseudônimo de discípulo de Marx, ou melhor, discípulo de Bezerra de Menezes. E ele, então, que era aquele velhinho bom, carinhoso, amigo, e que aprendia o Evangelho, que dirigiu também, depois, um tempo depois da desencarnação de Bezerra de Menezes e de outros companheiros, o Grupo Ismael, que é a célula espiritual da Federação Espírita Brasileira, ele ficava, quando ele desencarnou, também um dos trabalhos dele, depois de desencarnar, é ficar na porta da Federação Espírita Brasileira. Então ele fica ali na porta, e ali passa muita gente encarnada, que ele vai ajudando, na medida do possível, né? Mas principalmente espíritos desencarnados, que muitos a gente vem carregando, e que ele fica ali naquela porta e chama o espírito para um bate-papo. E nesse bate-papo ele convida para entrar. Ele chama a Casa de Ismael de banquete de Jesus. Ele convida o espírito sofredor para entrar. É assim, uma vez, que ele estava na porta da Federação Espírita Brasileira e o espírito Humberto de Campos chegou, juntamente com outro companheiro, talvez para visitar a Casa de Ismael, e viu o Pedro Richard. Ele não conhecia a fisionomia do Pedro Richard. E aí vai ter o seguinte diálogo aqui nesta lição. Ainda há poucos dias, enquanto a Avenida Passos fervilhava de movimento, vi eu, Humberto de Campos, às suas portas, uma figura singela e simpática de velhinho, pronto para esclarecer e abençoar com suas experiências. O amigo de Humberto então pergunta: conhece? Disse-me alguém, enche os ouvidos. E ele fez aquele gesto: não sei quem é. E o amigo fala: é Pedro Richard. Nesse inteirinho, passa um companheiro de humanidade, cheio de instintos perversos, companheiro de humanidade desencarnado, cheio de instintos perversos, que a morte não conseguiu converter à piedade e ao amor fraterno. E Pedro Richard abre os braços paternais para a entidade cruel e diz: irmão, não queres a bênção de Jesus? Entra comigo no seu banquete, na casa de Ismael. Por quê? Replicou-lhe o infeliz, transbordando perversidade e zombaria. Eu sou ladrão e bandido, não pertenço à sociedade do teu mestre. Mas, diz Pedro Richard, não sabes que Jesus salvou Dimas, apesar de suas atrocidades, quer dizer, o ladrão do direito, levando em consideração o arrependimento de suas culpas? Disse-lhe o velhinho com seu sorriso paterno. E o transeunte então disse para ele: eu sou mau ladrão, Pedro Richard. Para mim não há perdão nem paraíso. Eu sou mau ladrão, ele não está dizendo que ele é aquele ladrão. Ele está dizendo assim: eu sou semelhante àquele, um mau ladrão. Tá certo? Quer dizer, para mim não há paraíso. Jesus não falou com ele, só falou com o da direita, não falou com o da esquerda. Eu sou tipo aquele da esquerda. Mas o irmão dos infelizes, Pedro Richard, abraça em plena rua movimentada o leproso moral. Ele diz suavemente aos seus ouvidos: Jesus salvou o bom ladrão e Maria salvou o outro. E o que eu vi foi uma lágrima suave e clara rolando da face do pecador arrependido,
que com certeza entrou no banquete de Jesus, ou melhor, que com certeza entrou na casa de Ismael, na Federação Espírita Brasileira. Então aí o Pedro Richard coloca que o outro, o ladrão da esquerda, foi salvo por Maria. Evidentemente que ele devia de gritar, devia estar sentindo muitas dores, e ali naquele grito de sofrimento e de desespero, inclusive ofendendo Jesus, e recebendo também aquela orientação de Dimas, e com a reflexão de Dimas, ou o ladrão da direita, ou Maria deve ter entrado com seu olhar meigo, doce de mãe, tendo também um olhar de compaixão para ele. Isso Humberto de Campos coloca em Pedro Richard na década de 30. A década de 30, quando esse livro foi escrito. Mas, no século anterior, em 1890, na década de 90 do século XIX, o anjo Ismael, e aí, repare que agora a lição se passa na casa de Ismael, o anjo Ismael, na sua própria casa, no seu próprio grupo, dá uma comunicação para os ali presentes, através do médico Frederico Pereira da Silva Júnior, trazendo a origem dessa história. Eu trouxe para vocês, lá no livro Elucidações Evangélicas, né? E que antigamente tinha um encarte com cerca de 100 comunicações, e na comunicação 66, nós temos uma mensagem do anjo Ismael, que eu queria ler e registrar aqui para vocês, e que fala de todos esses personagens da cruz. A outra comemoração da Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é o nome da lição. Diz o médium Frederico Pereira da Silva Júnior, o médium do anjo Ismael, o seguinte: vejo um quadro imponente, preside os nossos trabalhos Celina, que é a mensageira da Virgem para as nossas terras, rodeado de todos os nossos guias e protetores. Vejo Maria de Madalena, Maria de Cléopas, que é irmã de Maria, tia de Jesus. Vejo João Evangelista, bem como ao seu lado, de olhar triste e duvidoso, vejo Pilatos. Além, uma multidão que comove, espíritos sequiosos de luz e de perdão. No meio deles, como astro de esperança, no mar de angústia, ergue-se o espírito de Gabriel. À sinistra e à destra, Bittencourt Sampaio e o cardeal Romualdo. Voa mais, diz-lhe, e ele saindo do corpo cada vez ia mais distante, no fenômeno de sonambulismo. Ah, não o conheço. Mostra-me um homem, falo como se estivesse na terra. Vejo um espírito de aspecto humano bastante desenvolvido, e que, à distância, contempla na terra o grupo humilde dos amigos de Jesus, que são os amigos da casa de Ismael. Chama-se Simão. Dois vultos distingo neste lugar em que me acho. Um de tez morena, cabelos anelados ou caracolados, né? Olhos vivaz. O outro, mais ou menos com o mesmo tipo, porém de estatura superior. Assim eram há 19 séculos. São, dizem, mas não julgues pelos semblantes, que eles não revelam o que lhes vai na alma. São nada mais, nada menos do que Judas e Barrabás. Esses personagens serão o assunto da comunicação de Ismael, se aí vocês aguardarem a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião prossegue, esperando a mensagem de Ismael. O que se passa? Depois, procedeu-se a leitura do Evangelho de João, no capítulo 18, até o fim desse capítulo. Saião, que era o presidente do trabalho, o Antônio Luiz Saião, autor deste livro, Saião
comemorando a sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, falou, insistindo principalmente na missão que Jesus trouxe à Terra para a salvação da humanidade, reunindo de fato a todos os que, como o cego de Jericó, imploram perdão. Insistiu sobretudo neste ponto, interpretando a comunicação que anteriormente recebêramos e que deixara dúvida em alguns companheiros. Concentrados todos, logo em seguida, pelo referido médium Frederico Pereira da Silva Júnior, nos deu o bom guia, o anjo Mael, uma comunicação nos termos seguintes. Começa a comunicação. Paz. Na vida de Jesus, mal podemos saber qual foi o maior exemplo dado para a salvação da humanidade. Se, entretanto, com toda a fé o procurarmos e, se nos for concedido, encontrar a verdade, vê-lo-emos simbolizando a caridade. Vê-lo-emos diante dos nossos olhos de pecadores como a mais sublime expressão do amor, o mais eloquente modelo de humildade, como a personificação, enfim, de todas as virtudes que engrandecem e nobilitam a criatura perante o seu Criador. Mas naquela grande e generosa alma, ainda um sentimento se ocultava, que havia de reluzir quando ele desaparece de suas vistas. Desde o mínimo estábulo, lá em Belém, até as amarguras do horto, do Getsemane, Jesus como que só era conhecido pelo seu amor e pela sua caridade. Aquela nuvem de dores assombrosas que se lhe bateu sobre a fronte divina, disse-ia que empanou o brilho celestial desse sentimento, que revelava todas as grandezas do seu espírito, o perdão para todas as culpas. Meus filhinhos, já compreendeis o que foi o perdão de Jesus na sua hora extrema? Ou terão perpassado nos vossos ouvidos como um som sem significado a palavra do Divino Mestre, perdoando a seus algozes? Assim não deve acontecer. O perdão de Jesus foi a suprema esmola para aqueles tempos, como é para todos os tempos. Felizes o que, no dia da paixão, ou em outro qualquer dia, subirem em espírito o cimo do Calvário e pedirem o perdão de suas culpas. O perdão de Jesus, meus filhos, é a promessa da redenção. O perdão de Jesus, amados meus, quer dizer que toda hora, a todo instante em que a vossa alma se revele as faltas que haja cometido, vereis diante de vós a cruz sacrossanta, em cujos braços achareis a vossa redenção. O perdão de Jesus é a conquista de todos os espíritos que se arrependem. Ele, o perdão de Jesus, não falha. O Divino Mestre espreita, precursa os remorsos de todas as almas pecadoras, esperando apenas o momento de ouvi-las dizer: perdão, meu Senhor. Judas, que o vosso companheiro há pouco viu e que o mundo ainda hoje aborrece, sinceramente ou não, Judas, por ambição, denunciou o seu Divino Mestre, entregando a sanha dos fariseus e escribas. Foi por ele o primeiro perdoado. E se, porventura, aquele Divino Espírito exalou um suspiro à hora da agonia, ficais certo de que esse suspiro foi por Judas, foi o suspiro de Jesus de perdão. Ladearam-lhe os braços da cruz sagrada dois celerados, o bom e o mau ladrão, como se diz no mundo. O segundo, por entre imprecações,
clamavam ao Senhor para que, salvando-se, o salvasse. Por haver chegado a sua hora, não obrou Jesus o prodígio que aquele infeliz queria. Acolhe, porém, no seu coração divino os gemidos do outro ladrão. Ele promete a entrada com ele na vida eterna. Daí o ser haver dito por séculos e séculos que, dos seus companheiros de infortúnio, Jesus salvou apenas um. Hoje, entretanto, meus filhinhos, que já alguma coisa pode os vossos olhos ver e os vossos ouvidos ouvir, em nome da verdade, eu vos afirmo que eu salvou também o outro, pelas súplicas de Maria, chorando de amargura no sopé da cruz. Ela não podia deixar que aquele outro, que igualmente tanto sofria, não tivesse entrada gloriosa no reino do seu amado Filho. Eis porque, no cimo do Calvário, dominando com o seu olhar divino a multidão dos seus algozes, Jesus a todos perdoou, fez-lo pelo seu amor, fez pelo amor de Maria. Meus filhos, um outro personagem o vosso companheiro viu, o vosso companheiro Frederico Pereira da Silva Júnior, que foi Barrabás, que os homens preferiram ao Salvador do mundo. Se no Espírito de Jesus existissem os sentimentos que se aninhavam no coração humano, Barrabás seria sempre aborrecido. E, no entanto, é hoje feliz. Participou também do perdão de Jesus. Não me posso exprimir de outro modo. Disse-ia, meus filhos, que na tarde do Calvário, na dor de Jesus, houve anistia para todos os culpados. Felizes sereis, se vos afirmo ainda uma vez, se, não no dia da paixão somente, mas todos os dias, lembrados de que sois algozes de Jesus todas as vezes que transgredis os preceitos da sua doutrina, souberdes, cheios de fé, sinceramente e com sinceridade e arrependimento, dizer de coração: perdoa-me, Senhor, porque até hoje eu não sabia o que fazia. Ismael. Assim, também para concluir o nosso estudo, nós dizíamos da vez passada, em 2 lições atrás, que o ladrão da direita foi dado por revelação a ele, na época de Allan Kardec, que ele era o Senhor Rustan. E ele tinha realmente, como ele afirma, o nome de Dimas. E que toda sexta-feira santa, depois que ele frequentou a reunião magnética de magnetismo do seu Xangô, e teve lá uma regressão de memória, se vendo então como esse salteador da direita, e vendo ali outros crucificados por Jesus, ele passou a sentir dores imensas, inclusive fazia ferida nos pés, sentia dor tremenda nas pernas, porque as suas pernas foram quebradas para acelerar o processo da desencarnação, e a dor dos cravos nas mãos. Tudo confirmado em termos de generosidade, pela dor por sua esposa, e que nesta hora era automático, ele ouvia a voz de Jesus, recordando que ele teria o paraíso, e essa voz o confortava, o acalmava, e o acalmando dava para ele tranquilidade, a dor ia passando e depois as feridas iam cicatrizando. Nós temos essa revelação na casa do Senhor Rustan para o próprio, nós temos essa revelação dada ao Senhor Rustan. E foi na casa do Senhor Rustan que a grande parte do Livro dos Espíritos também foi ditada. Foi corrigido pela médium Jafé, lá na rua de Quetones, número 14. E o Senhor Rustan, então, foi um dos grandes colaboradores para o surgimento do Livro dos Espíritos. E toda essa história é contada no dia 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, e Allan Kardec fez um jantar na casa dele para fazer orações e agradecimentos a todos esses companheiros que ajudaram ele na formação do Livro dos Espíritos. Ele convida esses amigos e aí, presentemente, foi o senhor Rustan, que não tem nada a ver com o Rustan,
o Rustem, o autor dos 4 evangelhos. Um é de Paris, outro é de Bordeaux. Então o senhor Rustem foi juntamente com a esposa e com outras pessoas ali, conversaram com Allan Kardec. E esse caso da reencarnação foi lembrado. Ainda mais no caso dele, perguntado pela Madame Prenelezon, que foi quem levou Kardec para essas reuniões de efeitos espirituais, né? Porque uma semana antes foi a Semana Santa, e ele passou por essas dores recentemente, quer dizer, estava ali mais uma vez na sua memória. Tudo isso é contado, e aí nós não vamos ler, mas para que vocês possam ter referências para o estudo, né? Tudo é contado minuciosamente no livro do Canuto de Abreu, no livro que se chama O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. Canuto de Abreu foi o maior pesquisador dos documentos antigos de Allan Kardec, do que pôde ser recuperado. Daí ele ia ter acesso a todas essas extraordinárias comunicações. Evidentemente que a reencarnação do senhor Rustem como ladrão do direito, o consolo que ele sentia, as feridas que ele tinha nas mãos, nos pés e a dores nas pernas, deve ter impressionado bastante Allan Kardec, que no início não acreditava na reencarnação, e aí se fortaleceu, e quando o Livro dos Espíritos surgiu, ele já estava alicerçado no processo da reencarnação, como a lei, segundo Kardec, mais justa, que mostra realmente o que merecemos, e explica de onde viemos e para onde nós vamos e por que nós sofremos. Muita paz, fique com Deus, que Jesus nos abençoe.